coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Vai chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Vai chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa Vai chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Sim, Senhor, atende o teu povo que clama, venha com poder e glória, avivando nossa nação. Aleluia! Olá, queridos irmãos e amigos, é um privilégio para mim poder me dirigir a vocês em mais essa oportunidade, esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo de celebração e edificação na palavra de Deus. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que chegaram para estar conosco nesse momento de adoração e quero também agradecer a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, nesse tempo de celebração, nesse tempo de adoração e nesse tempo de edificação. Na verdade, a palavra de Deus
é a verdade. Abrindo este culto, eu quero meditar com você em apenas um versículo da palavra de Deus, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos repetir? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nos chama à perseverança. E eu quero convidar você a expressar a nossa confiança e disposição de seguir firme com o Senhor através deste momento de louvor, esse momento de adoração, de celebração que nós vamos iniciar. Eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças por nos dar mais esta oportunidade, Senhor, de juntos, ó Deus, no mesmo Espírito, numa só fé, adorarmos a um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos te oferecer, ó Deus, a nossa adoração e pedir que o Senhor, segundo a tua riqueza em glória, venha suprir, abençoar a vida de cada irmão que nos acompanha, que está conosco neste momento de adoração. Aqueles que hão, ó Deus, de ouvir e assistir este momento de adoração e celebração em qualquer tempo, que ele seja igualmente abençoado e edificado. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, porque não há outro a quem possamos adorar, porque só o Senhor é digno de ser adorado e de receber o nosso louvor. É no nome de Jesus que nós pedimos, ó Deus, venha abençoar todo o tempo em que nós estaremos aqui juntos, ó Pai, meditando na tua palavra, entoando louvores ao teu nome e desfrutando dessa doce comunhão gerada em Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos irmãos, amigos, e logo mais nós voltamos para meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame do seu Espírito sobre a tua casa neste momento de celebração e de adoração. Vamos louvar ao Senhor. Seu exército é poderosíssimo. Você faz parte desse exército? Aleluia. Só as nossas vozes vamos declarar nosso general é Cristo. Aleluia. Pelo Senhor marchamos, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha.
Tu és poderoso, Deus de vitória. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome da glória. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Ah, não desprezes mercê que está dando, sim dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Ah, grande amor que Jesus nos tem dado, dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já, vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Olá, queridos irmãos, estamos de volta agora para meditarmos na palavra de Deus,
depois desse tempo de adoração, de louvor, tempo em que o Espírito de Deus certamente teve a oportunidade de falar aos nossos corações, de ministrar ao nosso coração, de preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Preparar assim como o agricultor que prepara a terra para receber a boa semente. Eu espero que o seu coração tenha sido preparado pelos louvores que entoamos, pela ação do Espírito Santo de Deus, para você receber a boa semente, a semente divina que é a palavra de Deus. E que ela, ao cair em nosso coração, ela possa germinar, florescer e frutificar em abundância, e que o nosso fruto glorifiquem a Deus, nosso Pai. Eu quero convidar você para essa meditação, de abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, lá mais próximo do final da Bíblia, no capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Antes de começarmos a ler, eu quero chamar a sua atenção para o capítulo de número 11, conhecido como o capítulo dos heróis da fé. O escritor de Hebreus, ele vem falando sobre a fé. Ele começa falando conceituando fé, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Ora, no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos e amigos, é impossível nos relacionarmos com Deus senão pela fé. Por isso, João, na sua primeira carta, ele diz que se nós não amamos o irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Essa expressão, ela está falando exatamente da necessidade de fé. Só nos relacionamos com Deus por intermédio da fé, né? Nós vivemos num mundo dominado pela visão, pelos sentidos, e a fé, na verdade, é uma confiança naquele que nós não vemos. Todavia, cremos de uma maneira firme e inabalável, porque só assim podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. E nesse capítulo de número 11, o escritor entra no relato, citando vidas de homens e mulheres que serviram ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Por isso que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. E é depois de falar sobre tudo isso, sobre todos esses heróis e aqueles que não são mencionados, porque no final do capítulo ele diz que haveria muitos ainda que não foram mencionados. A partir desse relato ele entra no capítulo 12 dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Voltando ao versículo 1, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, veja aqui o versículo que eu li no início da nossa adoração. Paulo, escrevendo aos Coríntios e por consequência a todos nós, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ora, quando Paulo chama os coríntios e por consequência todos nós a perseverança, é porque Paulo vem no capítulo 15 também tratando da questão da fé, quando ele chama a atenção para a igreja de Corinto, aqueles que colocavam em dúvida a ressurreição de Cristo, colocavam em dúvida a volta de Cristo, colocavam em dúvida a veracidade ou o fundamento da fé cristã. E então, quando ele chega nesse ponto, ele reconhece a necessidade de estimular os crentes de Corinto para permanecerem firmes, confiantes, não dar ouvidos aos questionamentos sorrateiros de Satanás tentando minar a fé, a confiança dos crentes de Corinto. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, o escritor de Hebreus, ele diz mais ou menos a mesma coisa. Quando ele, depois de falar dos heróis da fé no capítulo 11, ele diz: portanto, também nós, ou seja, que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, Paulo, o escritor de Hebreus, está falando, relatando a vida daqueles que agora aqui são considerados heróis da fé, e ele está dizendo: nós também temos que prosseguir nessa mesma fé, porque há muitos à nossa volta que estão a nos observar, e assim nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Mas para isso é preciso nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Quando o escritor diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso, é no sentido de que devemos nos livrar, irmãos, amigos, de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada espiritual. Muitas vezes nos envolvemos com uma religiosidade que mais nos atrapalham do que nos estimulam a viver a vida cristã. A vida cristã, ela tem que ser vivida fundamentada única e exclusivamente nos pressupostos do Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é uma mensagem libertadora e não escravizadora. Muitas vezes a religião escraviza, mas o Evangelho liberta. Quando Jesus anuncia o seu Evangelho, muitos recusaram porque estavam escravizados pela religiosidade dos seus dias, pelos dogmas, pelas ordenanças de homens, e esqueceram-se de observar os princípios da palavra de Deus. Ainda hoje somos desafiados a correr, a seguir em frente, servindo de testemunha para aqueles que nos observam. Mas para isso, a palavra de Deus diz: temos que nos desembaraçar de todo o peso, de tudo aquilo que não serve para nada, daquilo que só nos atrapalha e, sobretudo, vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, o pecado nos assedia de uma maneira terrível e violenta. Se não tivermos uma determinação, se não formos firmes e constantes, sempre abundantes na fé, na confiança de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Se nós não tivermos esse cuidado, o pecado pode nos derrotar. Então o escritor chama que, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Olha, há uma proposta de Deus para a nossa vida, para correr essa carreira, a carreira da fé,
testemunhando das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, o escritor também diz que para correr essa carreira que nos está proposta, há uma necessidade de nos mantermos sempre firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não dá, queridos irmãos, não dá, amigos, para corrermos a carreira da fé, carreira que nos está proposta, carreira da fidelidade, carreira da obediência, se nós não estivermos olhando firmemente para o Senhor Jesus. Veja que lá no início, quando lemos o versículo de Coríntios, Paulo diz: sede firmes e constantes. Aqui o escritor de Hebreus diz que nós devemos correr essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente, firme, determinado, constantemente, sem desviar o olhar. E olhar para quem? Para Cristo Jesus. E por quê? Porque Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o nosso exemplo, Ele é aquele em quem devemos nos inspirar para completar essa jornada de maneira vitoriosa. Veja que o próprio escritor diz, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da afronta, e por esta razão, porque seguiu firme a carreira que estava proposta, suportou as adversidades, suportou a cruz, ele está assentado à destra do trono de Deus. O escritor diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, porque Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E porque Ele suportou a cruz, porque Ele foi perseverante, porque Ele completou a sua carreira, Ele está assentado à destra do trono de Deus. E que alegria, queridos amigos e irmãos, que alegria era essa que estava proposta para Jesus? Completar a sua jornada, completar a obra para a qual ele veio ao mundo. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a missão de Jesus, essa era a carreira que Jesus estava praticando, estava fazendo, correndo, e a alegria que lhe estava proposta era o triunfo de fazer a sua obra, completar a sua obra e entregá-la como oferta de sacrifício ao Pai. Queridos, há uma promessa para nós, há uma promessa de vida eterna. O próprio versículo que acabei de citar, João 3,16, diz que Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Completar a carreira da qual o escritor de Hebreus nos fala, corramos a carreira que nos está proposta, é a carreira da fidelidade, porque ao completarmos a carreira da fidelidade, nós teremos direito de viver eternamente com o Senhor. A alegria de Jesus era completar a sua obra, porque só através da sua obra nós poderíamos também, completando a nossa carreira, acessar a vida eterna com o Senhor. Veja que o escritor diz que porque ele suportou a cruz, ele está assentado à destra de Deus o Pai. Ou seja, ele completou a sua obra foi aceita por Deus o Pai e deu-lhe um lugar de honra assentado junto ao Pai. Querido, Deus tem um lugar de honra para aqueles que hão de completar a sua carreira, adentrar na alegria que nos está proposta de viver eternamente com o Senhor. Mas não nos esqueçamos dos requisitos ou das recomendações da própria palavra para sermos vitoriosos nesta corrida. Primeiro,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Devemos correr olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. E a exemplo dele, que pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não desistiu, ele está sentado à destra de Deus, o Pai. No versículo de número 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Queridos irmãos, somos chamados a atentar para o exemplo de Cristo, que pela alegria que lhe estava proposta, pelo desejo e firme determinação de completar a sua obra, ele suportou a mais terrível afronta dos pecadores. Ele suportou, ele não se deixou desviar do seu propósito. E a palavra de Deus está chamando a mim e a você para que atentemos para o exemplo de Cristo, a fim de que não venhamos desmaiar diante das adversidades, diante das lutas que certamente não serão poucas, não são poucas na nossa caminhada. Mas assim como Jesus venceu, Ele também nos fará vencedores. Quando nós olhamos para Cristo, Ele nos fortalece de maneira que não nos fatiguemos e não desmaiemos diante das aflições, diante das angústias que os tempos presentes nos oferecem. Não podemos, queridos irmãos, deixar de confiar que aquele que nos chama é também aquele que nos capacita a viver a vida que o Senhor nos oferece, baseado nos fundamentos do Evangelho. Nunca estaremos sozinhos, nunca correremos sozinhos esta carreira, desde que tenhamos a firme disposição, olhando sempre firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e nos inspirando no seu exemplo, e confiando nas suas promessas, dentre as quais há aquela que ele diz: não vos deixarei, não desampararei, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos e amados irmãos e amigos, há uma carreira a qual somos chamados a correr. Há uma carreira a qual nós já iniciamos no dia que entregamos a nossa vida para Jesus. E o escritor de Hebreus, depois de falar de muitos que foram vitoriosos na fé, ele diz: nós também, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Queridos irmãos, amigos, igreja do Senhor, há muitas pessoas olhando para nós. E a nossa perseverança, a nossa fé, o nosso testemunho vai inspirar-lhes a confiar em Cristo. Assim como nós olhamos para Cristo e confiamos nele, muitos estão a olhar para nós como igreja do Senhor, como testemunhas de Jesus. E dependendo do nosso testemunho, assim como o escritor lembra de tantos homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, fiéis até a morte, muitos da nossa geração estão a olhar para nós e esperar do nosso comportamento, das nossas atitudes, da perseverança da nossa caminhada com Cristo, da firmeza da nossa fé, para que eles também possam buscar a Cristo para as suas vidas. Olhando para o autor e consumador da fé, e assim como ele foi perseverante, também nós devemos ser perseverantes, porque há uma alegria proposta para cada um de nós: viver eternamente com o Senhor. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano
as coisas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Para acessarmos a tudo isso, para acessarmos a vida eterna com Deus, precisamos completar a nossa carreira. Precisamos completá-la de maneira vitoriosa. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nenhum soldado, que se alista para uma missão se envolve com as coisas desta vida. Nenhum atleta será coroado se não correr segundo as regras. Queridos, nós não desfrutaremos da alegria que nos está proposta se nós não corrermos esta carreira de modo digno. E só é possível correr esta carreira de modo digno olhando firmemente, ou melhor, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, porque certamente Ele é quem nos dará a vitória. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Hoje nós olhamos para o horizonte, muitas vezes escuro, cinzento, muitas vezes sem um sol que brilha, e nós dizemos: eleva os meus olhos para as circunstâncias da vida, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a morte para nos fazer vencedores. Creia firmemente, corra a carreira que lhe está proposta, mas não se esqueça, desvencilhe de todo o peso, de tudo aquilo que te atrapalha, resista ao pecado que tenazmente te assedia, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e você será um vencedor. Eu quero orar com você. Querido Deus, quero te dar graças por esta linda oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá a todos nós, para mais uma vez, Deus, movidos pelo Teu Espírito, nesse momento de adoração e de celebração, sermos edificados na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai querido, fortalece-nos nesta caminhada tão árdua muitas vezes, quando temos que atravessar desertos circunstanciais na nossa vida. Ajuda-nos a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor, a fim de que completemos a nossa carreira, guardemos a fé e certamente haveremos de receber a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para todos aqueles que amam a sua vida. Pai, abençoa, meus irmãos, abençoa suas vidas, suas famílias, abençoe, ó Deus, o trabalho de suas mãos, faça os irmãos prosperar. Abra portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, e supra, segundo as tuas riquezas em glória, supra cada uma das necessidades de todos nós. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos com ações de graça, com alegria, porque temos certeza de que o Senhor é aquele que nos fortalece para prosseguir nessa jornada, ó Deus, vitoriosa com Cristo Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querido amigo que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça. Não se esqueça, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e até a próxima oportunidade, e que Deus te fortaleça em cada momento no teu caminhar. Fique na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe sempre.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.